O mundo atual valoriza sobremaneira a ciência, vista como a verdade única do homem e do universo. Os prestígios conferidos ao campo científico provêm do respeito a um procedimento padronizado para problemas e soluções, sistematicamente subordinados às evidências e à reabertura a revisões críticas. Mas, de modo amplo, reconhece a existência de outros saberes relevantes para a vida humana, além dos científicos, como no caso exemplar de um saber tradicional usado na terapia de algum tipo de doença, adotado há séculos por uma comunidade específica. Na área da saúde, o atrito entre as visões da ciência e da tradição são constantes, e o monopólio das práticas científicas é vista, por vezes, como a permanência de séculos de exploração do povo pelo colonialismo. Mas as razões da existência de práticas terapêuticas se cristalizarem como tradição não se resumem à saúde do corpo, mas são muito além. De fato, a antropologia concluiu que saberes tradicionais sobre a doença e a morte permitem que a comunidade se torne capaz de discutir seus problemas, reduzindo os níveis de tensão e ansiedade que vigoram em seu interior. Ademais, comportamentos culturais relativos à cura do corpo e ao afastamento da morte pode expressar relações simbólicas relevantes de caráter político e até ecológico. A relação do ser humano com a natureza tem estado no centro das preocupações atuais, com manifestações negativas a respeito do aquecimento central, da destruição das florestas, da fauna, flora e do meio ambiente pela ação predatória do homem. Mas também há consequências positivas, como, por exemplo, a formação de uma consciência social de que os recursos naturais são finitos e que devem ser respeitados, tendo em vista os próprios interesses da humanidade, mas também os direitos das plantas, dos animais, das paisagens e das coisas em geral do universo. Nesse sentido, as culturas tradicionais têm sido valorizadas porque elas podem se desenvolver em convívio com a natureza, opondo-se à exploração inconsequente dos recursos naturais. No passado histórico, os doentes preferiam ser socorridos por homens grosseiros e sem instrução, de acordo com a linguagem da época, mas que teriam origem mais próximas às suas, diferentemente de médicos ou cirurgiões. Tal preferência também se devia ao fato de que os melhores médicos e cirurgiões se esforçavam para que os homens comuns renunciassem a certos hábitos inveterados e perigosos, tanto no plano da higiene como no da alimentação e da terapia. Além de tudo, existia um discreto, mais do que fundamentado, sobre a medicina oficial, explicado também pelo fato de que ela tendia a se desacralizar, na medida em que ocorriam os primeiros progressos contra a natureza e o tratamento das moléstias. Nessas circunstâncias, as armas mais eficazes que se ofereciam aos doentes provinham da religião e da magia, inextricavelmente confundidas, e também na virtude de certos remédios, virtude essa reconhecida porque perturbava a crença de que eles se originavam de preces ou de fórmulas conjuratórias. A Igreja encorajava uma das formas mais antigas da piedade popular, atribuindo a alguns santos o papel de intercessores privilegiados, quando se enfrentavam situações aflitivas, em particular ligadas à doença ou à iminência da morte. Os santos curadores possuíam uma especialidade bem definida e alguns deles eram considerados como capazes de provocar uma doença que sempre levava seu nome e que só eles poderiam curar. Assim, quanto às grandes epidemias de peste, voltava-se para São Sebastião, com a organização de procissões e ações de graça no momento em que ocorria a remissão provisória do flagelo. Alguns santos curadores eram venerados em alguns santuários principais por ocasião de viagens ou romarias particularmente frequentes. Por regra, o santuário abrangia uma fonte miraculosa, além de objetos de devoção, uma caixa contendo relíquias do santo, pedidos de intercessão, votos e de agradecimento, ex-votos, ou simplesmente uma imagem dotada de virtudes consideradas miraculosas. Contra as doenças da pele, invocava-se Santo Lázaro, para problemas de visão, Santa Luzia, e contra todas as espécies de doenças mais poderosas das mediadoras, a Virgem, invocada sob múltiplos vocábulos. O recurso aos práticos e aos conjuradores pertence à mesma mentalidade. O estudo do empirismo e da feitiçaria a ele ligada, coloca um problema de método, uma vez que o silêncio reina sobre essas práticas misteriosas.
Nos processos de Santo Ofício, nas corregedorias eclesiásticas ou sobrigas da quaresma, espalham-se por toda parte testemunhos sobre feiticeiros, adivinhos, curandeiros. Mas a partir do momento que o feiticeiro, como tal, já não é mais conduzido diante dos tribunais, o silêncio tomba sobre ele. Nessas circunstâncias, foi forçoso recorrer às pesquisas de folcloristas renomados que avaliavam narrativas orais por eles recolhidas de adultos e de velhos, em um tempo em que a grande ruptura com o passado ainda nos fizera operada. No século XVIII é que ocorreu o primeiro boom ou explosão demográfica da história, que a necessidade de serem reconhecidos os motivos desse crescimento, que atemorizou as autoridades, uma vez que se deu especialmente nos povos sociais, isto é, nas classes populares, deu origem ao folclore, novo ramo do conhecimento destinado a investigar a cultura do povo. A partir de então, abriu-se uma barreira profunda entre a cultura sábia ou patrícia e a cultura do povo, voltada à pequena tradição, registrando hábitos e ritos populares estranhos, considerados como resíduos do passado, pouco respeitados pela ciência propriamente dita. As narrativas recolhidas por folcloristas evidenciam que muitos dos costumes, sobretudo práticas terapêuticas, são válidos para épocas anteriores e posteriores ao seu registro. Note-se em caráter preliminar que o folclore implicou o sentido de subordinação do pequeno ao grande conhecimento, o conhecimento verdadeiro. Na época, como na atualidade, os costumes se dividiam-se em bons e maus, os primeiros representantes da civilização ou progresso, os segundos a barbarie ou o atraso. Essa visão preconceituosa e hierárquica do poder perdura até hoje, na desconsideração ainda vigente em diversos setores sociais sobre saberes tradicionais ou populares. No campo da ciência médica, essas evidências são claras. Ao mesmo tempo em que o saber médico se aperfeiçoa, tornando a humanidade mais equipada para resistir às molêstias e à morte, práticas tradicionais ainda permanecem imersas no silêncio cultural. São sombras do passado a assombrar o presente, que deve ser exorcizadas por investigações sobre a memória de práticas e visões do homem sobre doença e morte, portanto, pesquisas que averiguem as suas projeções no presente. De início, torna-se evidente que a voga dos práticos, dos não formados, se liga muito mais aos remédios que prescrevem ou prescreveram do que à sua reputação como conjuradores, porque a distinção entre esses qualificativos se apoia em um saber geral mais ou menos assimilado em uma ação considerada como de pura vagia. A Igreja aceitava a ação dos práticos, contanto que, para aumentar a eficácia de sua terapêutica, não passasse a conjurar a doença com palavras e meios extraordinários. Ainda uma vez, convém desconfiar de distinções muito nítidas. É preciso lembrar sempre que a mesma personagem pode ser respeitada por possuir, ou ser assim entendida, como possuidora de poderes sobrenaturais bivalentes, dos quais poderia usar tanto para provocar o mal quanto para curar. Nas condições, o essencial da terapia residia em práticas e fórmulas mágicas utilizadas pelo conjurador. Trata-se de segredos que se transmitiam muito cuidadosamente de pai a filho e não poderiam ser divulgados sob pena de perderem toda a virtude. Investigações interdisciplinares concluem sobre a existência de fronteiras bem definidas entre o natural e o artificial, o real e o imaginário, na esfera das práticas terapêuticas e dos significados da doença e da morte, vigente nos séculos anteriores ao XX. Enquanto sociedades contemporâneas se esforçam, tanto quanto possível, para expulsar da vida cotidiana o pensamento e a imagem da morte, as sociedades tradicionais parecem ter procedido de modo muito divergente. Não obstante, no passado e no presente, a morte e o cadáver se impõem como elementos correntes impossíveis de serem dissimulados. No conjunto de valores culturais, a morte não se afirma somente como uma terrível realidade, mas olhada de uma perspectiva cristã, reveste-se de grande importância para indivíduos e para a sociedade. Antes que a morte passasse a ser industrializada, tornando-se monopólio de hospitais e necrotérios, existia uma regra ancestral a ser seguida nos últimos momentos da vida. Ao redor do moribundo reuniam-se os membros da família, crianças incluídas,
mas por vezes os vizinhos e os amigos, a fim de ouvir suas últimas vontades, efetuando uma vigília fúnebre, a última visita àquele que estava prestes a não mais existir. Quanto à arte curar, observa-se o imobilismo que se encontra ao nível de estruturas mentais, essencialmente religiosas e para-religiosas. A grande questão angustiante que o mistério da morte e da doença coloca continuamente ao homem continua a ser enquadrada do ponto de vista religioso. A morte é vista como a passagem deste vale de lágrimas à vida eterna, passagem infinitamente temível, porque ao pequeno número de eleitos se contrapõe a multidão de rejeitados, e ninguém pode prejulgar a sentença do soberano juiz. Diante da morte, o grande remédio era a prece, e continua a ser a prece conduzida pela ação capital de mediadores. Ritual que constitui o caminho único para obter da misericórdia divina a salvação dos corpos e das almas, podendo abreviar a permanência no purgatório das almas cativas. No Brasil, fazer uma investigação das técnicas terapêuticas e das condições sanitárias é observar o espetáculo conjunto de homens, mulheres e crianças que se debatem ou se resignam, desarmados diante da doença e da morte, em analogias inquietantes com o presente.